Olá, amigos e amigas do Ter Saúde! Que bom encontrar com vocês hoje. Toda terça-feira é o nosso encontro para falar de saúde. É tão gostoso, né? Eu adoro estar aqui com vocês e eu espero que vocês gostem também. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Pula para dentro dessa turma que é muito bacana. Eu vou adorar ter você aqui sempre comigo, viu? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a sua saúde. Eu espero que você veja e reveja essa aula muitas vezes, porque nós vamos falar de como diminuir o pré-diabetes, ou seja, quando a pessoa está pré-diabética, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para o diabetes, ou ela consegue reverter a situação. Então essa aula toda é para você reverter a situação, para você evitar o diabetes. Mesmo que você não esteja no pré-diabetes, use as dicas dessa aula para você se proteger. Por quê? A hiperglicemia, seja ela em níveis de diabetes ou não, porque quando você tem uma glicose mais alta no sangue, mesmo que não seja um diabetes formal, já começa a dar problema. O corpo começa a se ressentir daquilo. Envelhece, danifica o seu sistema nervoso central, você tem mais dificuldade de lembrar das coisas, tem mais dificuldade de aprender, tem mais dificuldade de focar, engorda, aumenta a inflamação, danifica seus vasos sanguíneos, te predispondo a ter trombose, infarto, AVC, piora a visão, porque o vasinho sanguíneo da visão e da audição são muito delicadinhos, então quando você carameliza ali os vasinhos sanguíneos, isso pode piorar. Aumenta o risco de infecção, porque todos os patógenos adoram açúcar. Como é que a gente faz, por exemplo, cultura no laboratório? Você põe numa placa com açúcar. E aí você joga a secreção lá para ver se nasce bactéria, fungo, se prolifera, porque eles se alimentam de açúcar, né? E aumenta a acidez do corpo, o que predispõe também, entre outras coisas, as células tumorais. Bom, então vamos lá. Ai, doutora, eu adoro doce. Todo mundo, né? A grande questão quando a gente começa a falar do açúcar é que açúcar é gostoso. Imagina, eu sou mineira, né? A vida inteira comi doce de leite. Não vou dizer que eu adoro doce de leite? Adoro. Eu como? Não. Como assim? A gente dizimina para ver Deus, sabe? Aquela coisa de final, um dia, nem é de final de semana, eu não consigo comer. Mas isso foi uma conquista minha, né? Porque como toda boa mineira, adorava tudo que era doce, né? Ambrosia, aquelas coisas que eles fazem. E a gente vai colocando na cabeça que aquilo não é saudável. E é interessante porque a partir do momento que a gente deixa de comer também os hábitos, os maus hábitos vão indo embora e os bons hábitos vão ficando. Então, graças a Deus eu consegui fazer isso. Então eu digo para vocês que é possível. Não vou dizer que eu nunca na vida como doce, como. Mas é muito menos do que eu já comi um dia. Então eu espero que você também conquiste isso na sua vida, de comer pouco doce. E quando você for comer, eu vou dar aqui nessa aula algumas estratégias para você absorver menos o açúcar do que você come, tá? Comece as suas refeições com um prato de vegetal, ou cru ou cozido, uma bela salada. Por quê? A fibra do vegetal, ela vai diminuir a absorção do açúcar. Quando você come o açúcar puro, por exemplo, você tá com a barriga vazia e come um pedaço de bolo, aquilo vira açúcar rapidamente no seu sangue. Faz um pico de glicemia, faz um pico de insulina e estressa o pâncreas, porque ele tem que fazer insulina rapidão, vai cansando ao longo do tempo o pâncreas. Mas se você começa com uma bela de uma saladona, você coloca fibra ali. Aí depois você ainda não vai comer o arroz e feijão, calma, porque arroz e feijão também é carboidrato, também vira açúcar. Mas vamos lá, come uma big de uma salada, depois você vai comer a proteína. Proteína também dificulta a absorção de doces, carboidratos. Por quê? Porque ela requer mais enzimas, ela demora mais para ser digerida. E ali no meio da salada e da carne já tem as gorduras. As gorduras também dificultam a digestão e a absorção dos açúcares. Então nunca comece a sua comida com um prato de arroz, com um prato de macarrão, com um bolo no café da manhã. Sempre você vai começar com vegetais, fibras, proteínas, gorduras e aí você vai comer o carboidrato. Ah, olha só,
Daí se eu fizer isso, doutor, eu posso comer um docinho no final da refeição? Pode. Vou dizer que pode agora, né? Você sempre vai preferir doces mais amenos, como por exemplo, uma fruta cozida, um docinho adoçado com estévia, que isso tudo diminui o impacto. Mas mesmo que se você comer um doce, um brigadeiro, ele vai absorver menos depois de você ter feito essa sequência alimentar. E aí, doutora Marta, e o café da manhã? Como é que eu vou comer no café da manhã? Você pode comer o café da manhã também, começando com fibras, tá? Você pode, por que não, comer uma salada, comer um legume cozido de manhã, comer um brócolis, não tem nada que te impeça. Eu viro e mexo com quem me conhece, já me acompanha, já viu eu comendo salada com quinoa, café da manhã, muito bom. Ou, não quero comer salada, começa com a proteína, começa com ovo mexido, começa com franguinho desfiado, né? Eu sempre brinco, eu falo, quem falou que você tem que comer pão com manteiga e bolo e bolacha no café da manhã? Onde está escrito isso? Isso é hábito, gente. Você pode mudar o seu hábito devagarzinho. Não gosto de salada de manhã, doutora, porque é frio. Tá bom, gosto de coisa quentinha de manhã. Então, faz um brócolis cozido, uma couve-flor cozida, uma abobrinha, né, com um pouquinho de cogumelo. Não gosto de carne de manhã, tá? Faz cogumelo, que também é proteico. Coloca ervilha, lentilha, grão de bico, né, e vai fazendo com que o seu corpo primeiro tenha as coisas que são mais saudáveis, mais proteicas, mais fibrosas. Ai, doutor, mas eu quero comer um pão de manhã. Tá bom. Ao final de tudo isso, você come um pedacinho de pão, tá? E o café? Tá, eu gosto de tomar café, eu tomo café sem açúcar. Mas se você gosta de adoçar, adoce com estévia, por exemplo, né? Porque todo açúcar, gente, é açúcar, né? Se a gente for pensar, mas açúcar demerara é melhor? É mais saudável. Açúcar mascavo é mais saudável? Mais saudável. Mel, nossa, mel é maravilhoso. Só que todos eles têm índice glicêmico alto. Então, se você optar por tomar isso no final da refeição, um café com um pouquinho de doce desses açúcares, primeiro, escolha o mais saudável. Segundo, pouquinho, tá? Não vai colocar uma colherada de açúcar ali, porque realmente acaba que você tem o impacto do açúcar no seu corpo. Se você se acostumar a tomar sem açúcar, é o melhor dos mundos. Se não, existem uns adoçantes e entre eles o mais natural é o stevia, tá? Por que a gente fala isso? Porque os picos de açúcar no nosso sangue, eles são muito deletérios para a saúde. Então a gente realmente faz de tudo para você absorver pouco açúcar e se for absorver o açúcar bem devagarzinho, para não fazer pico, para o corpo ter tempo de lidar com aquilo, tá? E as frutas? Fruta é famoso, né, de começar o café da manhã com aquela fruta, eu começo o meu café da manhã com uma salada de fruta. Tem banana, tem maçã, tem laranja, não sei o que tem. Ou, o que é pior, eu começo meu café da manhã tomando um suco de laranja. Gente, a fruta, ela é rica num açúcar chamado frutose. E a frutose, ela é metabolizada pelo fígado, ela vai direto para o fígado, quase como o álcool. Então, frutose em excesso prejudica o fígado. E quem tem gordura no fígado deve evitar a frutose. Frutose tem em fruta, tem naqueles xaropes de milho, sabe aqueles tipo caro? Tem um negócio que parece mel. Tem aqueles maple syrup que tem lá no Canadá, enfim. Esses meladinhos que a gente vê o pessoal colocar nos waffles, não sei o que tem, aquele xarope ou glucose de milho. É riquíssimo em frutose. Aquilo faz o fígado engordar, tá? Então, a fruta, você deve evitar comer a fruta, tomar a fruta na forma de suco. Por quê? Quando você toma um suco de laranja, ali tem umas 4 laranjas. Já começa que a tendência é você comer mais fruta através do suco. Segundo que o suco não tem a fibra. Então a frutose, o açúcar da fruta vai direto no seu sangue. Quando você come uma maçã, ali tem fibra. Quando você come uma laranja, ali tem fibra por causa do bagaço. Quando você come uma mexerica, você engole o bagaço. E toda a fibra, coloque isso na sua cabeça, diminui a absorção de carboidrato.
Tanto que eu digo sempre, se você não consegue começar uma refeição com uma salada, com uma fibra de salada, verdura, folhas, tal, compre fibras solúveis, psyllium, pectina, essas fibras que são vendidas amplamente aí nos mercados, que fazem com que você não absorva o carboidrato, inulina, tem várias fibras solúveis. Aí você dissolve aquilo na água, toma um pouquinho antes da refeição, também ajuda, tá? Então, tanto o café da manhã, quanto o almoço, quanto o jantar, nunca devem começar com uma comida doce. Nunca devem começar com frutas. Eles sempre devem ser salgados, inicialmente, mesmo o café da manhã. E você deve jogar a coisa doce para o fim. Se você adora comida doce, não tem jeito, toda refeição você tem que comer alguma coisinha doce, ele vai estar lá no final. Por quê? Você comeu verdura, aí você comeu uma proteína, aí você comeu uma gordura de boa qualidade, como um abacate, por exemplo. Hora que você colocar o carboidrato, a fruta, o açúcar, o bolo, tem um monte de coisa dentro do seu estômago que vai fazer com que a digestão seja mais lenta, a absorção do açúcar seja mais lenta, até o açúcar chegar lá no duodeno, onde ele é absorvido, e até ele ser absorvido, você não vai ter pico de açúcar. O problema da questão é o pico de açúcar, fazer vup, isso estressa o corpo, tá? Então lembre-se sempre a ordem. Verduras, eu tava até brincando que eu tenho uma amiga que faz isso para eu vou almoçar com ela, demora 2 horas para comer, porque ela faz um prato de salada, depois ela pega só a carne, depois ela pega o carboidrato, né, e de preferência arroz integral, depois ela come mais uma verdura para aí ela poder comer o doce. Então, claro, não precisa ser assim tão metódico, mas é o melhor dos mundos. Você pode comer Aí você fala assim, doutora Moeda, mas eu adoro arroz e feijão com carne. Ok, então você faz o seguinte, come a salada, come um pouquinho da carne separada e depois você mistura tudo. Arroz, feijão, carne, do jeito que você gosta. Aí no finalzinho você come mais um pouquinho de salada ou mais um pouquinho de legumes e aí você come o carboidrato. Carboidrato não, o açúcar, né, que é o doce final, se você gosta. Então uma ordenzinha fácil de você... Isso vale para todos, né? Por exemplo, lanche da tarde. Lanche da tarde é uma coisa que muita gente leva uma fruta no trabalho. Então você tá com o estômago vazio e aí você joga lá dentro uma maçã, uma banana. Eu vou te fazer uma pergunta e eu tenho certeza que a sua resposta vai ser sim. Quantas vezes você estava morrendo de fome, você comeu uma maçã e meia hora depois você estava com mais fome? Ou você comeu uma banana e meia hora depois você estava com mais fome? Ou você está morrendo de fome, você comeu um prato de macarronada, dali 1 hora você estava varado de fome de novo. Por quê? Porque toda vez que você come uma coisa doce de barriga vazia, você faz um pico de açúcar. O corpo não quer o açúcar no sangue, ele quer o açúcar dentro da célula. Então o que ele faz? Ele faz um pico de insulina. Aí essa insulina vai lá, pega todo o açúcar e põe para dentro da célula. O que acontece? Você faz uma hipoglicemia secundária ou reflexa. Aí o seu corpo fica cansado e pede para você comer mais carboidrato, porque ele quer açúcar de novo. Então, olha a confusão armada, tá vendo? E aí é por isso que as pessoas são viciadas em açúcar, são viciadas em carboidrato. A gente fala para parar de comer, eu falo, nossa senhora, pelo amor de Deus. Então, nos intervalinhos, por exemplo, lanchinho da tarde, leva um abacate para você comer, porque o abacate tem gordura, ele é uma fruta que tem pouquíssimo açúcar. Leva um ovo cozido, leva uma porçãozinha de nozes, castanhas, leva um tupperware com um brócolis, couve-flor, que sobrou de frango do almoço, né? Você não precisa comer um lanche com pão. Toma um whey, toma um iogurte de leites vegetais, ou se você tolera bem, até um iogurte, só que um iogurte sem fruta, né, gente? Um iogurte natural, tipo coalhada, tá? Se você tolera de leite, vai de leite mesmo. Ou um legume de cima da terra, por exemplo. Você pode levar, em vez de fruta, um pepino para comer. Aí você molha o pepino no rombo, sabe aquela pastinha de grão de bico, que é a maior delícia? É só você pensar fora da caixinha e arrumar os seus lanchinhos salgados. Salgados, proteicos, com gordura boa. Um ovo cozido é uma ótima pedida. Ou uma meia dúzia de ovinho de codorna. Muito bom, tá? E o jantar é a mesma coisa, gente. Jantar é pior ainda você comer açúcar, né?
Porque à noite, se você vai dormir muito açucarado, o hormônio do crescimento, que é um grande renovador celular que a gente fabrica à noite quando a gente dorme, ele compete com a insulina. Então, quando tem muita insulina, tem menos hormônio do crescimento. Você não faz músculo, você não renova a sua célula. Olha a confusão, a tragédia armada. Aí você fala assim, ai, doutora Marta, mas não tem um açúcar melhor? Se eu comer mel, se eu comer açúcar... Não, gente, açúcar é açúcar. O mel tem nutriente? Tem. O açúcar demerara é mais saudável porque não tem aquele tudo que deixou o açúcar branco? Sim. Mas do ponto de vista da glicose que ele te oferece, é a mesma coisa. Então é claro que você vai dar para uma criança, um filho seu, é melhor você dar um pouquinho de mel para ele, claro, óbvio, muito mais saudável. Melhor um açúcar demerara do que um açúcar branco? Nossa, indubitavelmente. Mas pouco, né, gente? E por favor, não viciem as crianças em açúcar. Criança não conhece o paladar a menos que você ensine. Tem gente que fala, eu vou ensinar, coitada, tá todo mundo comendo, a criança não tá. A criança não tá nem aí, ela não sabe o que é aquilo. Você que fica com um cisma na cabeça. Antigamente tinha uma coisa que eu espero que hoje em dia já não tenha mais. As mães, as avós, elas molhavam chupeta no açúcar na boca da gente. Então, assim, a gente sobreviveu a isso, né? Não é para dar açúcar para criança, por favor. Você está montando um adulto, você está instruindo o paladar daquele adulto. Ele não vai ter um grande amor por açúcar se na infância dele inteirinha ele nunca comeu, né? Nós é que somos de uma geração que as nossas avós, nossas mães chuchavam açúcar na gente. Então, agora a gente vai ter que se virar com isso. Mas quem tem a chance de criar um filho da agora para frente, pensa nessa história sem açúcar, tá bom? Então, assim, gente, o ideal, eu sei que você não vai ficar sem comer, nunca mais na vida comer um açúcar, tá? Eu sei, tem muita coisa gostosa. Eu também adoro, então, paladar, eu vou falar que não gosto? Eu gosto. Brigadeiro é gostoso? É. Bolo de fubá é gostoso? É. Pamonha é gostoso? É. Mas não é para comer todo dia, não é para comer de barriga vazia. A gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem que usar o nosso intelecto para comer. Comer é um prazer? É. Você vai manter esse prazer, você não vai, né? Enfim, viver uma vida monástica sem prazer de comer. Mas vai fazendo uma coisa que tenha bom senso, né? Porque aí você pode ter o prazer de comer e se viver saudável e feliz. Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que achar um jeito de cuidar da sua doença, né? A gente sempre fala isso. E tem um truque, gente, que eu vou ensinar aqui para vocês, que é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele tem uma substância chamada ácido acético. O ácido acético, ele bloqueia a maioria das enzimas que digerem o carboidrato. Então, se você come um carboidrato, esse carboidrato tem que ser transformado, digerido, e ele vira glicose e você absorve. Só que, se você bloqueia as enzimas que fazem essa digestão, não tem jeito de você absorver uma molécula grande, que não é a glicose. Então, esse carboidrato grande, ele vai embora nas fezes, ele não é absorvido. Então, o ácido acético, ou o vinagre de maçã, é um truquinho ótimo. Como é que você vai fazer? Antes das refeições, principalmente daquela refeição que você sabe que você vai comer mais carboidrato, você pega um copo d'água, uma colher de sopa rasa de vinagre de maçã, mistura e toma. Toma antes de comer qualquer coisa. Aí você fala assim pra mim, ai doutor, eu não dou conta de tomar isso é muito ruim, papapá. Você pode usar o vinagre de maçã como tempero na salada. Já não combinou que você vai comer a salada primeiro? Então, você pega essa colher do vinagre de maçã e joga lá em cima da salada com azeitinho de oliva, um pouquinho de sal e come, que vai fazer o mesmo efeito, porque o ácido acético estando ali, a hora que chegar o carboidrato, as enzimas que quebram esse carboidrato, elas vão, metade tá bloqueada. Então, o que a gente sabe, os estudos mostram? Que só o fato de você tomar uma colher de vinagre de maçã antes da refeição diminui pelo menos 20% o impacto, o índice glicêmico que aquela refeição te dá, ou seja, a quantidade de açúcar que você absorve ali. Então vale muito a pena, porque é uma coisa muito simples de fazer. E o vinagre de maçã você pode levar numa garrafinha da sua bolsa, tomar, mas tem que ser, o legal é que seja imediatamente antes, tá bom? Das refeições. Então, uma das coisas é essa. A outra coisa é você, depois da refeição, eu sempre falo, principalmente depois de uma grande refeição, é legal você descansar uns 15, 20 minutinhos, que é o tempo da digestão.
A partir disso, o corpo começa a jogar o açúcar para o seu sangue. Se depois desses 15, 20 minutinhos você fizer um exercício moderado, por exemplo, caminhar 10 minutos no seu quintal, caminhar em volta da sua mesa, na casa mesmo, caminhar no quarteirão, lavar a louça, fazer um alongamento, alguma coisa que movimente o seu corpo suavemente, não precisa correr a maratona, gente. Não é de barriga cheia ir para academia, não é isso que eu estou falando. É um exercício suave, por 10 minutos. Por quê? O seu cérebro vai dizer assim, ela começou a se movimentar, precisa de açúcar no músculo. Ele joga o açúcar para o músculo, ele tira da corrente sanguínea. Então aquele açúcar que já é menor, que você já absorveu menos porque você tomou o vinagre de maçã anteriormente, você ainda vai mandá-lo para o lugar certo, né? Fazer com que ele saia do sangue, porque você deu uma informação, estou me movimentando, então eu vou lavar a louça, eu vou arrumar alguma coisa no meu guarda-roupa, eu vou fazer um alongamento, eu vou sair para passear com o meu cachorro. Isso já, 10 minutinhos de poucos movimentos, já ajuda a diminuir o índice glicêmico, a carga glicêmica que você tem pós-prandial ou pós uma refeição. Então é muito legal essas duas coisas simplésimas. Vinagre de maçã antes da refeição, 10 minutos de movimento suave depois da refeição. Então são pequenas mudanças, você vê que essa aula te propõe, que vão fazer um impacto tão extraordinário na sua saúde, que nunca coma carboidrato sozinho, de barriga vazia. Por exemplo, anota isso, viu, gente? Anota isso em letras bem vermelhas aí no seu caderninho. Toda vez que você for comer um carboidrato, coloca uma companhia junto com esse carboidrato. O que é uma companhia? Então, por exemplo, eu quero muito comer um bolo, né? Eu vou lá na casa da minha tia, ela sempre faz um bolo que eu adoro. Come uma saladinha antes de ir lá na casa da sua tia. Leva o vinagre de maçã antes de ir lá na casa da sua tia. Pega umas nozes, umas castanhas, um pouquinho de abacate. Fala, tia, vamos comer isso aqui antes de comer o bolo. Por quê? Toda vez que você envolve o carboidrato com uma proteína, uma fibra e uma gordura boa, você dificulta a absorção. Por mais que você possa, então, usufruir do bolo maravilhoso que a sua tia faz, mas no seu estômago já tinha um pedaço de abacate, um brócolis ou uma fibra solúvel que você comprou lá, o seu psyllium que você colocou lá para você tomar. Então esse impacto desse bolo vai ser menor. E aí você pode curtir sua tia, tá? Come pouco, né? Não precisa, né? Então a gente tem que saber lidar com as coisas para que a gente possa usufruir do bom, do que é gostoso, sem perder a saúde nessa história, né? Porque toda vez que você conseguir que o açúcar seja gradual no seu sangue, você vai conseguir uma coisa muito boa, que é diminuir a fome e a vontade de comer carboidrato. Se você faz pico de açúcar e faz pico de insulina, você faz fome. Você tem fome o dia inteiro. Quem está me escutando, tem certeza que tem gente que está me escutando que fala, nossa, eu sou assim. Não paro de ter fome, parece que nada me sacia. Porque dali a pouco você está com fome, porque você fez pico de insulina, pico de glicose, dá com fome, pico de... É um vício, tá? Outra coisa, o açúcar, quando ele se absorve, você tem aquela sensação de energia. Aí você faz a hipoglicemia, você vai lá para baixo. Aí você fica até meio triste, meio bodado. Aí você fala, eu queria tanto chocolatinho. Aí você toma um chocolatinho. Aí dali a pouco você... E assim vai. Isso faz um mal danado pro corpo, gente. Hoje em dia, fizeram até um estudo. Eles colocaram um ratinho na banheira. E era assim, era um lugar cheio de água, era tipo uma banheira de água e tinha um lugar mais alto, tipo onde o ratinho iria se salvar se ele subisse ali. O ratinho que não comia açúcar, ele em 47 segundos ele encontrou o lugarzinho alto que ele estaria salvo. Então ele nadou, foi ali direto e subiu. Aí eles puseram um ratinho que tinha sido alimentado com açúcar, com bolo, com biscoitinho, não sei o que tem. Gente, impressionante ver o resultado do experimento. O ratinho ficou rodando, e ele não achava o lugar para subir. Ou seja, ele ficou menos inteligente, porque glicou o cérebro do rato.
Você imagina o que faz com a gente, né? Então é muito importante quando você está falando, eu esqueci a chave, parece que eu estou meio fraco de raciocínio, eu assisto um filme ontem, eu não lembro. São dos picos de glicose, às vezes, que você está tendo aí, porque você está comendo errado, na hora errada e na ordem errada. Então, vamos lá. Muito importante a gente saber a ordem de comer, né? Sempre fibra, gordura boa, proteína e aí, por último, carboidrato. Nunca comer um carboidrato barriga vazia. Não tome suco de fruta, coma a fruta. Tome vinagre de maçã antes de comer e caminhe um pouquinho ou faça um alongamento, alguma coisa depois de comer. Isso é uma coisa fundamental. Hoje em dia, gente, essa história de contar caloria já não conta mais, sabe? Porque é muito diferente você comer 200 gramas de calorias comendo um frango grelhado, brócolis e umas castanhas ou amêndoas. E aí você come 200 calorias numa lasanha. Por que essas calorias são tão diferentes? Porque o frango com o brócolis, com as castanhas, vão te construir, vão te dar nutrientes, vão fazer bem para o seu corpo. E o outro, não obstante, tem as mesmas 200 calorias, são calorias vazias, que não vão te dar nada, só vão te dar carboidrato. Então, não pense tanto na caloria que a coisa tem, mas na função que aquilo vai ter no seu corpo. E faça valer a pena, né? Pelo menos na maioria das vezes. E de vez em quando, tudo bem, chuta o pau da barraca, quero comer um quindim, quero comer um pedaço de bolo enorme, bolo, sei lá, aquele que tem coco, nem lembro como é que chama aquele que tem coco no meio. Então, o que você faz? Come tudo que tem que comer antes e come sobremesa. Doce é igual a sobremesa. Vamos combinar? Você vai sair dessa aula sem comer doce de barriga vazia? Toda vez que você for comer um doce, envolve o doce, tudo outra coisa. Vai um monte de coisa antes do doce. Aí depois você come docinho. Vai ser a sua vitória, sabe aquele prêmio? Aí fiz tudo direitinho, que o doutor Parto falou, comia verdura, comia carne, comia não sei o que tem. E aí eu comi o doce final. Isso é muito importante. E principalmente, não espere adoecer para fazer isso, sabe? Se você já tem hiperglicemia, se você já tem uma resistência à insulina, se você fizer tudo isso que eu te falei, você vai ver o tanto que vai melhorar. Se você não tem, traga pelo menos algumas desses preceitos para a sua vida, para você evitar o problema no futuro. Certo? Eu espero que você faça as pazes com o açúcar. O que é fazer as pazes com o açúcar? Não deixa ele mandar no você, não. Porque o açúcar é um grande viciador, sabe? Ele é quase como uma droga. Então, mostra para o açúcar quem manda em quem. E quanto mais você controlá-lo, menos você será controlado por ele. E é isso que eu desejo para você, porque a sua saúde vai agradecer demais. Você vai estar mais feliz, mais inteligente, mais cheio de energia e mais saudável. Um beijo no seu coração. Até o próximo Ter Saúde.